aquilo que ele busca, só voltado para esta vida, só relacionado ao bem-estar, preocupado só com este século presente e se esquecendo do século vindouro. Por isso que, quando você ouve escutar a mensagem de Jesus, a proposta dela é salvação, conversão, vida nova, conserto, aliança nova com Deus. É o cumprimento da palavra de Deus na vida do homem, se o homem abrir o coração. Porque Jesus está à porta e batendo está. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a sua casa, ele entrará nela, ceará com ele e ele ceará com Jesus. Mas a preocupação do homem é tanta com esta vida, com este presente século, que ele se esquece que existe uma outra vida após esta. E é a eternidade. É lá que se cumprirá o que nós fizemos aqui na terra. A quem nós se apresentamos, a Bíblia diz: para obedecerdes, nós se tornamos servos. Ou servos de Deus, ou servos deste mundo, Satanás. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça, e assim se manifeste a glória de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é por conto de fadas, não é por livros teológicos humanos que a fé é vinda, mas sim pela palavra de Deus. E o que você está ouvindo é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções e o sentimento do coração do homem. Esta palavra de Deus, falou o profeta Jeremias, Deus vela sobre ela para fazer-a cumprir. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta mais, assim é toda palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes vai fazer o que me apraz fazer. Então essa palavra de Deus, ela não volta vazia. Aonde Jesus passava, ele pregava o reino de Deus. E ele ensinou como o homem tem que buscar este reino. Lá em Lucas capítulo 16 e versículo 16 diz que todo homem, todo homem prega força para entrar no reino de Deus. Versículo 15, todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. Mas se o homem fazer corpo mole, se o homem se deixar os prazeres desta vida, as sedições deste século, o consumir, ele perderá a salvação eterna. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, vai perder. Você pode procurar fazer o seu pezinho de meia, tentando ganhar esta vida aqui, mas a outra você vai perder. Se você se preocupar só em comprar terreno, só em alugar casa, só em construir apartamento, só preocupando com esta vida, fazendo planos para o amanhã, daqui 10 anos, como vai estar minha família se eu não pôr meu filho na faculdade? Daqui 20 anos, como vai estar o filho da minha filha se ele não estivesse estudado? A preocupação é só nesta vida. Mas Jesus falou que aquele que procurar ganhar esta, perde a outra. Porque com Deus é assim: ou você deixa tudo para trás para servi-lo com integridade de vida, com sinceridade de vida e com pudor e modéstia e vigor a Deus, ou você da mesma forma desonra a Deus com o seu corpo, com o seu entendimento, com o seu coração, com a sua alma. Porque não pode agradar 2 senhores. A quem você se apresenta,
você se torna servo para poder obedecer, ou a Deus, ou a Satanás, o adversário, ou a Deus, ou a inimigo da nossa alma. Paulo falou que a mensagem que ele pregava era para converter o homem das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Este é o propósito do Evangelho de Cristo Jesus: converter a vida que anda nas trevas, que anda neste mundo dissoluto, no mundo vagaroso, no mundo de trevas, para a sua preciosa e luminosa luz. Lá em Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 1 João capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas tem que andar na luz, como Jesus na luz está, porque ele é luz, e não há trevas nenhuma nele. Ele é luz. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Jesus ofereceu tudo de graça: reino de Deus de graça, pão vivo que desceu do céu de graça, água viva que jorra no homem, uma fonte nele, e faz dele uma fonte cristalina que jorra para a vida eterna de graça. Mas o homem não quer essas preciosidades que Jesus ofereceu. Ele prefere pagar a cervejinha que ele vai tomar, ele prefere pagar o vinhozinho que ele vai comprar, ele prefere pagar a prostituta que ele vai se deitar, e assim vai, um abismo chamando outro abismo. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque em Hebreus capítulo 12 está escrito: segue-se a paz com todos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso o homem santificar a sua vida. E isso não quer dizer que você vai deixar de pecar. Não. Santificado, santo para Deus, é você se separar das coisas do mundo. O mundo te atrai com toda proposta medíocre, e você cai na besteira de acreditar. Como aquele filho pródigo, tinha tudo na sua casa, na casa do pai, mas ele quis e desejou ir para uma terra longe, longe do pai, longe dos irmãos. E ele foi, pegou a herança, pegou a parte que lhe pertencia e saiu para viver uma vida dissolutamente. Saiu para ser feliz. Mas ele quebrou a cara, porque ele viu que lá no mundo não era igual dentro da casa do pai. Na casa do pai, ele tinha tudo à sua disposição. Era bem tratado, era bem vestido, era bem diante do seu pai. Mas o dia que ele deixou a casa do pai para ir para o mundo, para ir para uma terra longe, terra de estranho, aí ele viu e caiu a realidade nele. Ainda há tempo, há muitos filhos pródigos que estão afastados dos caminhos do Senhor, por estar neste mundo, convidado pelo diabo, está no mundo de fantasias e fábulas. Mas Jesus chama o homem para o arrependimento, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso ele falou para os pecadores. Zaqueu era um publicano, pecador. Jesus desceu na casa dele e falou: hoje veio a esta casa salvação, porque este era o filho de Abraão, a descendência de Abraão. O que o homem pode dar em resgate à sua própria vida? Jesus falou que o homem não pode acrescentar um côvado de estatura, um côvado de vida. O homem não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura, nem pode modificar o cabelo branco para o cabelo preto, ou ambos vice-versa. Então o homem não pode nada fazer
para dar resgate à sua alma, a não ser confessar os seus pecados, reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, abandonar os ídolos, jogar os deuses para fora da sua casa e deixar Jesus entrar. Porque Jesus falou em João 4 e versículo 24, Deus é Espírito. Então Deus, Ele quer entrar no seu templo, na sua casa, que é você. Você que é casa de Deus, não é a sua casa bonita, elegante, bela. É você. É o seu corpo que é morada do Espírito Santo de Deus. Então esta é a mensagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque se você deixar de seguir Jesus para seguir a religião, se você deixar de seguir a Jesus para seguir a política, para seguir o mundo, você vai perecer no meio do caminho. Depois da morte vem o juízo. Vai para o juízo final. Então esta a oportunidade de Deus para o ser humano. Crer nele como único Senhor. Crer nele, como diz a Escritura, porque rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e fluirão para a vida eterna. Jesus falou que aquele que crê nele, como fala esta palavra, a Escritura, vai sair de dentro do homem rios de águas vivas. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que vai entrar em você e vai regenerar a sua alma, vai te fluir para Deus, para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, que é a nossa promessa, é o nosso penhor, é Ele que nos ensina a andar com Deus nesta terra de sequidão, nesta terra de pecado, nesta terra aonde está gemendo por dores de parto, até está entrando num colapso nas dores de parto, comparada à dor da gravidez de uma mulher, até está dando seus ais, até está uivando, até o animal conhece a voz de Deus, mas o povo não sabe como Deus fala, não conhece o juízo de Deus. Então se eu fosse você, eu não brincava de ser cristão, eu não brincava de ser crente e nem brincava com Deus, porque de Deus ninguém escarnece. Fábio Boechat zombou de Deus, o helicóptero dele caiu e consumiu em fogo, a alma está perecendo eternamente no fogo do inferno, porque de Deus ninguém zomba. Aquele artista satânico que a Globo fez questão de escancarar, aquela imagem ridícula, aquela imagem de blasfêmia contra o nome de Jesus, por falar que Satanás estava pisando a cabeça de Jesus, por dizer que Satanás vencia Jesus, teve a audácia de fazer uma obra desta em rede nacional para todo mundo ver. Ou seja, dizendo mais ou menos assim, que Satanás venceu Jesus, sendo que a Bíblia diz, Jesus venceu Satanás lá no Getsemane, Jesus venceu Satanás quando nasceu, Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, quando morreu pelos nossos pecados. Em uma entrevista que o Papa Francisco deu, a segunda entrevista, ele disse e afirmou, em tom alto e língua bem fácil de se entender, ele falou que o maior fracasso de Deus foi ter dado Jesus para morrer na cruz. Só que se você mostrar para o católico, ele não acredita. Se você mostrar para aquele seguidor do Papa Francisco, eles não querem acreditar. Aquela blasfêmia que ele usou contra a Jesus, por dizer que Deus fracassou quando deu Jesus para morrer pela raça humana, foi a maior vitória de Deus, porque nem mesmo a morte pôde
interromper o propósito de Deus, o plano de Deus. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo, por meio do varão que destinou, e isto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Cristo é a certeza para nós que o esperamos, porque a igreja espera Ele aparecer nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. E ai dos pecadores que pecaram contra o seu santo mandamento, ai dos homens que prevaricaram contra a sua santa palavra, ai daqueles que desprezou o chamado de Jesus, ai do homem. Você pega daqui? Achei que era dali. A caixinha tá com mau contato, né? Ela da pista não via, ela falou, onde é que ela tá ensinando aquela lá? Não estou vendo ele, mas é daqui. Ai do homem que desprezar um só mandamento desta palavra. Jesus falou: mais duro juízo haverá para esta geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Mais duro juízo haverá para este povo daqui do São João, que está ouvindo a mensagem dele e não quer pôr em prática, do que foi para Tiro e Sidom, para Cafarnaum e para as cidades circunvizinhas, que foram destruídas pela ira de Deus, pelo juízo de Deus. Mais duro juízo haverá para você que está ouvindo esta mensagem, se não a pôr em prática. Porque Jesus falou: se o homem quiser ser salvo, vai ter que perder esta vida, vai ter que parar de jogar na Mega Sena, vai ter que parar de ir para o bar, vai ter que parar de ficar juntinho com os amiguinhos fazendo festa e bebendo, vai ter que parar de fazer planos para o amanhã, vai ter que deixar a natureza humana para trás, se quiser ser salvo. Porque se não quiser, Jesus não vai obrigá-lo. A Bíblia diz: pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas próprias palavras serás condenado. A palavra que eu tenho pregado, falou Jesus, o há de julgar no último dia. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Busque Ele enquanto é tempo. Este louvor reflete muito a nossa vida. Presta atenção. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama.
deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava. Mas a gente parece que não tem gente ouvindo, mas aqui onde eu me criei é uma pequena comunidade do interior de Minas Gerais. E para alguns irmãos que não têm ainda o conhecimento e devem até se perguntar o que eu estou fazendo aqui no meio desse tanto de mato. E você vê só casas, mas dentro delas, irmãos, sempre tem uma alma que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança que vem por meio dessa palavra. Então aqui na rua ali do lado de cá, irmão, não dá para mostrar agora, tem sempre alguém acompanhando, senta um pessoal para ouvir a mensagem, porque a alma do homem está sedenta pela palavra de Deus. Então como eles ouvirão se não há quem pregue? Então, irmão, a gente deve pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Aqui é uma bênção para pregar o Evangelho. Eu ponho a caixinha aí, irmão. Aqui é na casa da minha mãe. E eu prego a palavra. Creio que ela não volta vazia, porque Deus falou que a palavra dele não volta vazia. Então é isso que eu continuo crendo. A fé de um homem de Deus, ela tem que estar baseada naquilo que está escrito, não no que os homens falam. Porque o que um fala, o que o outro diz, para mim não tem importância nenhuma. Mas para mim o que importa é o que está escrito, a palavra de nosso Deus. Esse é um louvor que eu amo muito, reflete muito a minha vida. Maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Tem alguns crentes que moram aqui, mas são poucos que eu conheço. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, pois deseja te salvar. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.